Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Esse giro de notícias aqui tá entrando no sábado à noite de maneira até um pouco urgente, né? Pelas notícias que saíram, mas principalmente por conta do que está definido. Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca. Vasco ou Botafogo eliminados. Um dos dois não jogará a semifinal do Campeonato Carioca. Olha aí, acabou de acabar, né? Acabou de acabar. Um bom canal sobre cinema aqui no YouTube, por sinal. Acabou de acabar, do tricolor Gabriel Gaspar. Olha aí, ó. Acabou de acabar. O Nova Iguaçu ganhou da Portuguesa por 2-1. Caraca, o que o Nova Iguaçu conseguiu de ponto nos últimos minutos é inacreditável, tá? E o que o Nova Iguaçu conseguiu de ponto, no geral, também é inacreditável. Jogou contra 4 grandes e só tropeçou 4 vezes. Sendo que ele ganhou dos grandes, né? Teve um tropeçozinho bobo ali no meio do campeonato só. Uma derrota, essa única derrota foi pro Fluminense. O Nova Iguaçu igualou Fluminense e Flamengo em pontos, 21. Vai lembrar, o Fluminense e o Flamengo tem dominado o Campeonato Carioca de 2017 pra cá. Se você tirar ali a exceção de 2018, que foram quedas surpreendentes ali dos dois, e 19 que eles se enfrentaram, né? Enfim, tem dominado ali. O Fluminense e o Flamengo só saem no Campeonato Carioca de 2019 pra cá, um pro outro. É meio loucura, né? O Nova Iguaçu vai ou ficar um ponto atrás dos dois, ou igualar o número de pontos de um dos dois, né? Já que amanhã tem Fla-Flu. Então o Nova Iguaçu foi a 21 e se garantiu. O Vasco também ganhou do Volta Redonda por 2-1. Foi a 19 e o Botafogo ficou com 17. Ganhou do Audax de tarde para menos de 1.500 pessoas. O Fio até destacou isso num tweet que eu achei muito bom. Ele deve ter tido um trabalhinho ali para poder lembrar dessas informações todas. Mas aqui, ó, o Fio fez um bom tweet, tá? Olha isso daqui, sobre o jogo do Botafogo. Eu botei na tela para quem quiser ver, ó. Público de Botafogo e Audax, 1.496 presentes. Público de Bangu e Volta Redonda, 1.520 presentes. E o jogo do Bangu era numa quarta-feira. Enfim, torcida do Fogão largou, né? Enfim, largou o Carioca mesmo, né? Por quê? Na última rodada, o Botafogo ainda tem chance, só que o que vai precisar acontecer é o Botafogo ganhar o Fluminense na última rodada e o Vasco perder ou empatar com a Portuguesa em São Januário. Então, a gente meio que já sabe obrigatoriamente que Fluminense e Botafogo terá que ser no mesmo horário de Vasco e Portuguesa. Enfim, não sei como a Polícia Militar e a FERJ pretendem marcar esses jogos no mesmo horário. E ainda pode acontecer de Flamengo e Madureira também ter que ser no mesmo horário, por conta de... Tipo, se o Flamengo ganhar o Fluminense, não. Mas se eu der Fluminense ou der empate, o jogo do Flamengo tá envolvido também com a classificação aqui de semifinal. Quero ver como é que eles vão agir, porque tem 2 jogos marcados pro mesmo estádio e 4 torcidas que terão que jogar no mesmo horário. Enfim. Mas, só voltando aqui, o Botafogo tem que ganhar e o Vasco perder ou empatar. 2 resultados difíceis, a verdade é essa. Sobre a gente e esse Fla-Flu de domingo, eu vou falar mais no pré-jogo, mas um detalhezinho rápido, tá? Não é absurdo a gente dizer que quase que na última rodada pode escolher ali entre pegar Nova Iguaçu e Vasco. E aí eu já quero usar esse vídeo aqui para fazer essa pergunta. Vocês acham que vale mais a pena? E óbvio que o Fluminense vai tentar ser primeiro sempre, tá? Eu tô falando mais na nossa cabeça de torcedor. Você acha que vale mais a pena ser primeiro, ganhar a Taça Guanabara e ter a vantagem no segundo jogo lá da final, mas pegar um clássico contra o Vasco, ou terminar em segundo, não ter uma vantagem numa possível final contra o Flamengo lá de mando de campo e pegar o Nova Iguaçu? O que vocês acham? A gente tem exemplos... no ano passado, por exemplo, teve um Flamengo e Vasco e a gente pegou o Volta Redonda, né? Foi bem mais fácil. Enfim, na outra ponta, com a derrota de hoje, o Audax está rebaixado no Campeonato Carioca. Já vai tarde, a verdade é essa. Enfim, vamos trocar de assunto, mas falando ainda do jogo de amanhã, segundo o Vitor Lessa, o Marcelo não preocupa para quinta-feira, né? A comissão técnica não está preocupada ali com a situação do Marcelo, porque apesar de ele ter sentido dores muito fortes no tendão do pé esquerdo, ele deixou o jogo contra a LDU no início do jogo, mas foi examinado e o local não apresentou nenhum edema. Sendo assim,
uma situação um pouco mais tranquila do que foi a do Keno, por exemplo, quando o Keno se lesionou e ficou fora durante um tempo. Keno que também já está recuperado. E aí, segundo o Vitor Lessa, a tendência é que o Marcelo esteja à disposição para enfrentar a LDU na próxima quinta-feira. Agora, para amanhã, aí não. Aí o Marcelo não joga, tá? Para amanhã, o Diniz vai preservar algumas peças, uma matéria do Marcelo Neves no GE. Globo. O Fluminense colocará meio time titular, meio time reserva. Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Guga, Thiago Santos, Marlon, Diogo Barbosa, André Martinelli, Renato Augusto, Douglas Costa, John Arias e Germán Cano. Escalação essa, você vai e pensa, tá, Fábio é titular, Guga é reserva, Thiago Santos é titular, Marlon é reserva, Diogo Barbosa é reserva, André e Martinelli são titulares, Renato Augusto é reserva, Douglas Costa é reserva, Arias e Cano. São 6 titulares e 5 reservas. Na teoria é isso. Só que Guga e Diogo Barbosa, né, tem ali um status quase que de titulares, né? O Guga porque o Samuel Xavier tá lesionado e o Diogo Barbosa porque joga muitos jogos, né? Mas vou tirar o Diogo Barbosa já que o Marcelo não está disponível também para o jogo. Então, na teoria, a gente está indo com uma boa parte da equipe que jogou na quinta-feira, tá? Eu acho que o termo mais adequado para se usar é que o Fluminense está indo com um time misto para o jogo. Acho que o termo é esse, tá? Mas a gente vai debater formas de jogar e tal sobre essa equipe no pré-jogo de manhã que estende um pouquinho mais o assunto. Do lado do Flamengo, o desfalque mais chamativo é o de Davi Luiz, que tá fora por problemas pessoais. Foi o que o Flamengo divulgou ali que ele tá fora. Enfim, mas no pré-jogo de amanhã eu trago uma análise um pouquinho melhor também sobre o Flamengo. Agora, sobre a LDU, que joga contra o Fluminense na quinta-feira, meu amigo, a confusão que tá se dando. Seguinte, tá? A Liga Pro, a Liga do Equador, né, o presidente da Liga Pro, que é a Liga de Futebol do Equador, Miguel Ángel Lor, não sei como é que se fala exatamente, retuitou um trecho da entrevista do Felipe Melo que foi postada por uma página do Equador. E ele escreveu o seguinte: se isto acontecesse na Liga Pro e fosse um jogador local, os jornalistas hoje estariam reclamando, né? Mimado, arrogante, mal perdedor e etc. Não sei o que aconteceu ontem, mas espero que eles não tenham ficado sem palavras com tanta resistência e gritos. Quem quer que seja, não pode falar com eles dessa maneira. Deviam ter mandado esse brasileiro para o inferno imediatamente. Esse é o presidente da Liga Pro, o presidente da Liga do Equador. Depois dessa fala, o Fluminense se manifestou sobre a situação, tá? O Fluminense fez um tweet, né? Um tweet oficial, né? Não chega a ser uma nota oficial do Fluminense, né? Não tem esse caráter, mas é uma publicação do Fluminense, dá para chamar de tweet oficial. Tá aí na tela, inclusive. Fluminense repudia a forma agressiva como o presidente da Liga Profissional de Futebol do Equador, Miguel Ángel Lor, se refere ao nosso capitão Felipe Melo. Lembramos que é absolutamente normal no ambiente esportivo num país democrático, com liberdade de expressão, que um atleta justificadamente exponha suas opiniões, como foi feito durante a coletiva após o jogo da Conmebol Recopa. O Fluminense ressalta que a atitude inconcebível desse senhor não se coaduna, ou seja, não anda junto, né? Não acha eco, né? Com o tratamento cordial que recebemos da LDU, o qual retribuiremos no Rio de Janeiro, no que promete ser uma grande final. Bem, vamos lá. Primeiro, o presidente da Liga Pro, a opinião dele, o Fluminense está certo de soltar um repúdio. E, cara, eu fico imaginando se o presidente da Liga Brasileira fosse um cara que fosse pro Twitter reclamar dessa maneira, eu ficaria incomodado. Sobre essa frase no final, a galera achou que fosse uma ironia. Retribuiremos no Rio de Janeiro. Não, de fato, assim, quem teve lá no Equador viu. Tirando aquelas paradas de arquibancada mesmo, que um cara fica fazendo assim pra outro e tal, tirando esses detalhezinhos de arquibancada, no geral foi uma recepção bem de boa, galera. Assim, até me perguntaram lá, um jornalista lá me perguntou se a LDU seria o maior rival do Fluminense fora do Brasil. Eu falei, cara, não por 2 motivos. Falei, porque a gente precisa ganhar, né? Até agora a gente não ganhou ainda. Falei de uma outra maneira, obviamente.
Mas... E a segunda é que eu falei, cara, o torcedor do Fluminense, ele tem raiva da LDU porque ela tirou o título dele. Mas a raiva de injustiça, de raiva mesmo, é muito mais da arbitragem. Do Carlos Amarillo e do Hector Baldassi. A LDU, pô, beleza. A LDU, até nesse jogo agora de novo, a LDU não fez uma sacanagem. Até não foi violenta, não foi. Enfim, eu não tenho problema absurdo assim com a LDU, além da questão esportiva, não. E, enfim, foi uma recepção boa que eles fizeram lá pra equipe do Fluminense e tal. O pessoal comentou, falou sobre isso também. Então, aqui no jogo daqui, espero eu que a recepção do Fluminense também seja boa, que seja legal, e que no campo a recepção seja péssima dos jogadores do Fluminense para com a LDU, enfiando um sonoro 7-0, igual o Volta Redonda no passado. Torço para que seja nesse sentido. Vamos para a última notícia aqui. Segundo o Lessa, o Fluminense enviou um ofício para a Conmebol para solicitar o áudio do VAR do pênalti não marcado no Germancano. Segundo o Lessa, apesar do Mário Bittencourt ele ter um contato com o Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, o Fluminense não utilizou desse meio. Até o Mário, naquele tweet que eu até gravei um vídeo aqui falando, ele fala que se utilizaria dos meios padrões e tal. Então enviou um ofício, seguindo o ritual padrão e tal. E segundo o Lessa, né, ele foi muito firme, o Fluminense foi muito firme na reclamação, esperando uma resposta positiva da divulgação desse áudio do VAR nessa não marcação no Germancano. Segundo a publicação aqui do Lessa, o Fluminense entende que a argumentação do Andrés Rojas precisa ser entendida para poder negar a penalidade. Vale esse reforço, né? Não acho que a Conmebol vá divulgar. Acho que eles não vão ceder a esse tipo de coisa. A Conmebol não é a Ferg. E eu não falo isso, de certa maneira, como um elogio ou uma crítica. É um elogio a Conmebol. Ela não vai ceder à pressão do Fluminense desse jeito, igual a Ferg cedeu às pressões do Vasco, por exemplo. Vasco não, então agora passa a ter VAR. Não, mas... Não, então agora também passa cada um escolher o árbitro. A Conmebol não parece agir dessa maneira. Mas o Fluminense está certo de fazer isso, porque, de certa maneira, é mais uma pressão também para arbitragem, enfim, e dentro do contexto dessa final, já que o Fluminense foi, de fato, garfado contra a LDU lá no Equador com a não marcação desse pênalti. Beleza? Muitos assuntos aqui nesse vídeo, eu espero que você deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, tamo junto, até a próxima, valeu!